Buenas, seguidores do canal. Não poderia deixar de trazer esse conteúdo. E agora, conforme as coisas vão se revelando, eu tenho que falar, é importante trazer. E sim, é confirmado, Jeffrey Epstein tinha CPF no Brasil. Ele tinha um CPF ativo no Brasil e isso agora é um documento público, isso está aberto. E aí eu fiz algumas pesquisas, li algumas matérias aqui e vou tentar explicar o que isso significa, por que esses arquivos estão relacionados ao Brasil e o que o Brasil tem a ver com tudo isso também, né? Acho que todo mundo tenta entender até onde vai essas ramificações do caso Epstein. Então fica aqui no vídeo que eu vou tentar explicar um pouco e dar minha análise sobre isso. Bom, se tu não está contextualizado, que eu acredito que seja muito difícil, vou falar aqui brevemente sobre isso. Em fevereiro de 2026, milhões de páginas de e-mails, documentos relacionados ao caso do Jeffrey Epstein foram liberados pelo Departamento de Justiça americano. Eles fizeram isso impulsionados ou obrigados por uma lei de transparência pública, que foi invocada por uma pressão popular, digamos assim. E entre esses documentos consta um CPF brasileiro emitido em 2003 em nome de Jeffrey Epstein e ainda com registro válido na Receita Federal. A Receita afirma que estrangeiros podem obter CPF no Brasil, isso não é uma novidade, mesmo sem morar aqui, e que isso é muito comum para o ambiente de negócios, para quem grandes investidores, como era o caso do Epstein, também para proprietários de propriedades, investidores, enfim, é uma coisa absurda. Mas esse registro foi encontrado numa pasta intitulada, até eu vi no documentário do Brasil Paralelo, Arquivos Diversos. Desculpa. Dos chamados Epstein Files, que é um vasto rol de documentos que foram apreendidos aos montes ao longo das investigações. E o que esses arquivos estão mostrando na visão do Epstein para o Brasil? Mais do que apenas o número do CPF, esse documento, esse rol de documentos, esse camalhaço, esses documentos mostram que Epstein considerou solicitar cidadania brasileira. Ou seja, em alguns e-mails ali deu para perceber, se identifica claramente que ele conversava com uma empresária alemã e ele falava que essa era uma ideia muito interessante, mas ele tinha uma preocupação muito grande com a questão de vistos, porque o passaporte brasileiro não é tão robusto. Há também alguns indícios de contatos indiretos, com políticos e autoridades brasileiras, muitos interesses comerciais, principalmente em investimentos relacionados à economia local, do agro e também propriedades, embora até agora, no dia que eu faço esse vídeo, aqui em fevereiro de 2026, não há nada de naturalização ou de investimentos consolidados. Os registros sugerem que pelo menos 4 brasileiras teriam sido levadas para Nova York via agências ligadas ao Epstein, e 2 delas eram menores de idade. Segundo os depoimentos que foram encontrados nos depoimentos e nos arquivos, essas agências recrutaram e essas agências pertenciam de alguma maneira a ele. Enfim, esses detalhes, quando somados, começam a explicar a origem desse CPF. E por que Epstein tinha este interesse. E aí o Brasil dá um passo, digamos assim, dentro das investigações do caso Epstein e passa a configurar também como um possível alvo por parte do Departamento norte-americano, de Justiça, mas também o Ministério Público Federal brasileiro, especialmente de Natal, do Rio Grande do Norte, investiga possíveis suspeitas de aliciamento e envio de jovens brasileiras para os Estados Unidos com o fim da exploração sexual, conforme foram identificados os trechos em mensagens vazadas. A denúncia motiva essa atuação quase que aparentemente vai ser conjunta da Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas
e contrabando, né, de imigrantes com o Ministério Público Federal, e esse caso está sendo acompanhado. Inclusive foi colocado em sigilo para proteger as possíveis vítimas. Um ponto que eu acho que eu vi no documentário e também lendo outras matérias, os documentos citam intermediários e alguns coordenadores, mas não há confirmação de nenhuma figura pública e de que ou algum político, ou algum grande empresário, ou algum ator, ou algum artista tenha participado dos crimes ali citados. Ainda que os nomes sejam mencionados em e-mails vazados nos arquivos, até agora não há nada comprovado de fato, ainda que pareça ser um pouco controverso isso. E qual é o significado de tudo isso e o escopo global desse vídeo que eu estou fazendo? Eu acho que o interesse aqui não é ser sensacionalista, né, até porque eu não tenho nem essa pretensão, mas é entender como que esses sistemas de poder e de rede de influências funcionam de maneira global. Um network global. Isso mostra que um criminoso com um histórico robusto de exploração sexual tinha documentos oficiais em outro país. E que isso é uma questão que toca como os dados internacionais, essa questão de jurisdição e as cooperações entre autoridades são fracas ou omissas. E aí abre um debate, que é um escopo que eu tento trazer no canal, que é a necessidade de transparência internacional em alguns casos complexos de cooperação e a criação de cooperação, né? Como esses arquivos públicos podem ajudar as investigações e aprimorar o combate ao crime. E o Brasil, mesmo que indiretamente relacionado a este caso, a esse escândalo global, mundial, que está afetando diversas elites de diversas partes do planeta, necessita melhorar a análise de... Ainda que seja necessário trazer investimentos, a gente precisa refinar um pouco mais. Eu acho que esse crivo, principalmente parte da Receita Federal, que é tão arbitrária com os seus cidadãos, mas parece um pouco omissa com os internacionais. De qualquer maneira, esse CPF, eu acho que ele é a porta de entrada para a gente entender as conexões que vão desses aspectos jurídicos, as denúncias que ainda vão evoluir ou podem acontecer. Eu acho que o mais importante é continuar acompanhando esse caso na data de hoje e ver aonde isso pode parar lá no futuro. E eu acho que o Brasil conseguiu passar imune até agora, né, nas investigações de maneira mais robusta. As elites brasileiras conseguiram não se sujar com esse caso do Jeffrey Epstein. Mas o Brasil não deixou de estar lá, ou de estar configurado como um player, ou um local, um refúgio para esse tipo de criminoso. O que demanda uma reflexão bastante grande sobre como a gente expõe as nossas crianças, as nossas mulheres e a nossa sociedade. Abraço.